percebem o quanto você superou tanta coisa e conseguiu chegar no lugar que você está, mesmo sem conhecer da sua intimidade, dos desafios que você enfrenta no seu dia a dia. E tem outras pessoas que te observam também com esse olhar de crítica, né, com um olhar de julgamento. Taurinos, eu sou a Cris aqui do canal Tarô Empodera e hoje eu vim fazer a tiragem de tarô para todos do signo de Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Touro. Já quero aproveitar para agradecer a chegada dos novos inscritos, gratidão infinita, sua energia é sempre muito bem-vinda aqui nesse canal. Também quero aproveitar para convidar você que ainda não é inscrito, que está passando por aqui, sinta-se em casa, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sino de notificações, façam os seus comentários para que o canal tenha um movimento maior e possa também crescer, levando adiante a mensagem do tarô para aqueles que se conectarem com a energia do canal. Essa leitura, ela é intuitiva, é uma leitura geral, né, para o coletivo de Touro, então pode ser que não ressoem, mas assista o vídeo, de repente tem uma frase, uma mensagem, uma consciência que o tarô traga e pode te ajudar de alguma forma. Caso contrário, pode liberar, deixa que o universo entregue a mensagem para quem ele vai receber. Vamos colocar muita luz e muito amor. E saber o que o tarô tem aí para vocês, né, taurinos e taurinas. Vamos lá. Tarô, qual que é a mensagem para o signo de Touro? 8 de paus. Agilidade, comunicação, movimentos rápidos, mudanças também muito forte aqui. 9 de paus, Pagem de ouros, e aqui no fundo do deck nós temos aqui o Ás de espadas. Então aqui, taurinos, vocês estão numa energia para esse período de movimento, né? Movimentos, possíveis mudanças. Essas mudanças elas podem partir tanto do interno quanto do externo, ou seja, uma mudança de casa, uma mudança de hábito, uma mudança na forma de se relacionar com as pessoas e também com você mesmo. Então vocês estão numa energia de muitas mudanças. Estamos no mês 10, né, outubro. Então é fechamento de ciclo para o início de ciclo. Saímos do mês 9, um mês cheio de muitas situações vindo à tona, né, que inclusive traz aqui essa energia da carta do Ás de espadas. Então vem falando da necessidade de fato mudar o que precisa mudar, não dá mais para ficar na resistência, né? Ficar se defendendo o tempo inteiro de tudo e de todos. Então o momento agora é de fazer acontecer essa mudança. Eu sinto muito aqui que isso tem conexão com aquilo que você já conquistou, aquilo que você já construiu, né, os seus desejos mais íntimos, ou seja, aquilo que de alguma forma você já foi muito apaixonado, ou um sonho que você de uma certa forma já realizou, né? Então eu sinto aqui que agora isso está trazendo para você um certo questionamento interno, principalmente, né? E exigindo de você essa mudança, essa nova visão sobre a vida, sobre as coisas que você já alcançou, já construiu, já levantou, né? Então essa carta me fala muito de estar pensando, né? Poxa, já fiz tudo que eu poderia ter feito, e então agora é o momento de dar um novo passo, que inclusive a carta aqui do Pagem
de ouros, que fala muito dessa coragem de se lançar em algo novo, né, de aproveitar uma nova oportunidade, de criar uma nova estrutura também na própria vida, seja em termos de família, seja em termos do próprio relacionamento, ou até questões de trabalho, né, financeiro. Então, é como se você estivesse avaliando, né, analisando e para tirar uma conclusão, para concluir aí o que de fato é interessante para você nesse momento, né, onde a vida está exigindo de você essa rapidez em fazer esses movimentos de mudanças. Então, taurinos e taurinas, essa carta também fala de um momento onde você está sendo muito observado, né? Onde outras pessoas estão olhando as suas atitudes. E me remete aqui a duas situações, onde tem pessoas que olham ou te observam e percebem o quanto você superou tanta coisa e conseguiu chegar no lugar que você está, mesmo sem conhecer da sua intimidade, dos desafios que você enfrenta no seu dia a dia. E tem outras pessoas que te observam também com esse olhar de crítica, né, com um olhar de julgamento, entendendo aí que tá tudo bem, mas assim, algo que a gente não precisa dar importância, mas ao mesmo tempo usar isso como uma ferramenta de autoajuda mesmo, né, para entender como que o mundo está te enxergando, né, mas isso não é você tirar satisfação com o outro, e sim você olhar para isso e falar, poxa, então se isso está acontecendo, qual é a mensagem que eu estou passando? Através do meu comportamento, através das minhas conquistas, né? E trazer uma coerência. Então essa carta ela pede para você ter essa atenção, né? Fazer essa autoanálise dentro de toda essa situação de relacionamento, que é o que eu sinto muito forte aqui, né? Mesmo que seja uma energia de paus, do movimento e aquele momento de grandes mudanças, mas é como se tivesse um conjunto de questões que você precisa olhar e que antes você não dava a mínima importância. Com o pajem aqui de ouros, vem falando exatamente da necessidade desse primeiro passo, né? De pegar essa energia, né, da rapidez, né, do movimento rápido, dessas mudanças e aproveitar as oportunidades que poderão se apresentar no caminho. Então, o pajem, ele traz também essa ideia de que eu estou dando esse primeiro passo porque eu quero construir algo seguro na minha vida a partir de agora. Para alguns, pode ser que alguém esteja dentro de uma energia muito jovem, ou seja, um jovem ainda que está pensando no seu futuro, né? Mas aqui eu sinto que são pessoas que já têm uma certa idade, mas que têm ainda atitudes muito imaturas, né? Achando que ainda está vivendo aquela fase da adolescência, né, dos primeiros passos para a juventude, de se lançar em algumas situações ou de fazer algumas coisas que satisfazem ali, né, o próprio ego, satisfazem aquele momento que a pessoa está vivendo, enfim. Mas aqui vem falando da seriedade de tratar essa situação. Então, taurinos e taurinas, é o momento de amadurecer, não que você tenha que perder essa energia jovial. Acho que ela é importante na nossa vida, nós precisamos andar alinhados com essa verdade interna, né? E reconhecer, né, aquilo que a gente precisa levar junto com a gente, aquilo que já não dá mais para levar. Então, esse momento pede aí que você tenha essa firmeza ao tomar esses primeiros passos, né? Para traçar uma linha, um caminho mais seguro, né? Aproveitando essa oportunidade, que por sinal será muito boa, viu, taurinos e taurinas? Porque o pajem, ele traz aí essa notícia, né? Tipo, tá chegando oportunidades que vão te trazer estabilidade, te trazer segurança.
E isso pode ser realmente no contexto material, né? Como no contexto também familiar, das relações familiares. Vamos lá. Vamos ver então o que o oráculo Caminho de Vênus fala sobre esse tema, sobre esse assunto que foi abordado aqui com o tarô. Qual é a mensagem, oráculo? Para todos do signo de Touro, de Sol, Lua, Ascendente Vênus. Uma, certo? Mais uma, por favor. Opa! Olha só. Aqui no fundo do deck nós temos desejos, vivendo o fogo da paixão. Então, aqui também é um alerta, né? É uma chamada para esse cuidado. Observar o que de fato está fora do controle, que é algo que não está conectado diretamente com o seu sentir, com a sua emoção mais genuína, né? Com o seu desejo mais genuíno, que é só um fogo de palha. Né? Às vezes a gente utiliza dessa energia da paixão, né? Eu me apaixono por algo e eu me entrego completamente a algo, às vezes na ânsia de fugir de algum contexto mais emocional verdadeiro. Então observa, né, esse momento de estar dentro dessa energia de desejos. E que os desejos também, eles podem trazer apegos, e aí é onde mora um grande risco, né? Porque a gente fica submisso, a gente acaba ficando ali muito preso de fato dentro de contextos que acabam nos viciando, né? Nos controlando. Então é sobre isso o alerta. As demais cartas que vieram foi: por que o medo? Analise os seus sentimentos. Então, talvez você não esteja querendo olhar para algo que já passou da hora. Por isso, essa necessidade da mudança, né? E mudar, inclusive, seus hábitos, a forma de se relacionar consigo mesmo. Então, essa carta aqui, ela vem falando exatamente que você não precisa ter medo. Encarar as sombras, encarar as próprias sombras na verdade, essa porta aberta para a liberdade. Então, não é que você não tenha que ter medo. O medo também, ele acaba nos assegurando de muita coisa, ele nos limita, né, para dar os passos certos ali, numa direção certa, no nosso tempo, mas ele não tem que ser maior que a nossa própria força e coragem. Então, ele não pode te bloquear. Então, não tenha medo. Acesse os seus sentimentos, libere aquilo que você precisa liberar, né? E se permita ser livre para fazer essas mudanças necessárias. Libra, parcerias e equilíbrio. Então, busque, né, apoio, busque, de repente, pessoas que podem te auxiliar através de uma terapia, grupos espirituais, né? Faça leituras que dizem respeito ao assunto que você quer trabalhar internamente, suas dúvidas, né? Suas emoções, as suas consciências, diz respeito aos seus pensamentos. Então, é importante buscar agora o equilíbrio, ou seja, equilibrar a matéria e equilibrar o seu espírito, equilibrar a sua razão, equilibrar a sua emoção, tá? Para que as coisas comecem a se ajustar e tomar aí um caminho mais fluido e mais pacífico também, né? A gente não estar aqui para ficar vivendo o tempo todo em guerra com os outros, nem com a gente mesmo. Então chega um momento na vida que a gente precisa trazer paz, pacificar de fato. Acho que tudo é aprendizado. Então, se você passou por uma determinada situação,
e trouxe um conflito, aquele conflito ele foi necessário, né? Porque ele tinha ali um aprendizado, é o processo de maturação, de amadurecimento, né? A gente não deve se permitir ficar preso na infância por conta dos nossos traumas, por conta das dores que nos causaram. Enfim, a gente precisa crescer, né? E para isso o tempo vai nos ajudando. Não existe uma receita pronta, não existe um tempo certo, existe aquilo que é, mas principalmente a abertura que a gente dá para isso acontecer na nossa vida. Então, se a gente continuar persistindo em erros que a gente sabe que tá ali na nossa cara só nos prejudicando e a gente está alimentando isso, nutrindo isso, a tendência é que você se sinta pior, né, do que você de fato merece. Então, é bom sempre observar isso. E aqui veio acredite mais em você. Então, isso está conectado muito à questão da autoestima, da autoconfiança, né, da autossegurança, de reconhecer de fato quem você é. Entenda que aqui é um espelho, né? Então, assim, é você se encarar, é você não ter medo de entrar nessa porta escura e se deparar com a verdade do seu próprio ser. Então, aqui é um chamado forte para vocês, taurinos e taurinas, que observem, né, o comportamento, os hábitos de vocês, né? Aquilo que não está sendo saudável, que não traz um bem-estar, aquilo que afasta as pessoas de vocês. O que está em desequilíbrio que vocês precisam olhar? Então é sobre isso, tá, taurinos e taurinas? Na verdade, é o que o tarô e o oráculo tem para vocês hoje. Essa é a energia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para receber o alerta das próximas postagens. E eu quero agradecer a energia, a companhia. Faça os seus comentários aqui, se ressoou, se não ressoou, e tá tudo bem. Vamos só manter o nosso respeito mútuo e me ajudem a crescer essa energia de empoderamento, né, de guiança espiritual, porque nós todos somos beneficiados pelo que o tarô nos traz, né? Então é sobre isso. Gratidão e vamos juntos até o próximo vídeo.